queremos acompanhar aqueles que nós seguimos? Quantos de nós estamos querendo viver a vida daqueles que nós seguimos e esquecemos de viver uma vida primeiro para Deus, uma vida para nós e para a nossa família? Nós estamos vivendo a época do descontentamento. Não tem ninguém mais contente com o que tem. Nós sempre queremos mais. Nós estamos sempre querendo mais. Nós somos insaciáveis. E isso está destruindo a humanidade. As pessoas estão doentes, dependentes de remédio. As pessoas estão agora totalmente dependentes de ajuda médica, da medicina, porque não conseguem dormir, porque não conseguem paz no coração. Mas aqui o texto que nós lemos, no verso número 24, olha o que o Senhor Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui o Senhor está fazendo uma comparação, trazendo uma palavra aramaica, que quer dizer que é Mamon, é uma palavra aramaica, que é traduzida por riquezas. E aqui ele compara as riquezas, ou a devoção ao dinheiro, a ansiedade para ter bens, como um Deus. E aqui o Senhor está deixando muito claro: você não pode servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir as riquezas desse mundo. Não tem como servir a Deus e o Deus desse mundo. Pois nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Esse sistema caído, ele é dominado por Satanás e seus demônios. E quantos estão sendo iludidos, totalmente iludidos, deixando de servir o Criador para servir a si mesmo e as riquezas, servindo então a um demônio, a Mamon. Então o Senhor deixa muito claro que não tem como estar divididos. Não tem como. Tudo que divide não subsiste, não resiste, não se mantém de pé. E é por isso que o Senhor está deixando bem claro, a partir então do verso 25, o Senhor explica o verso 24. Olha aí: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento do corpo, mais do que o vestuário? O que o Senhor está dizendo agora? Não andeis ansiosos. A palavra ansiosa no original quer dizer dividir, dividido, divisão. Vocês já perceberam que quando nós estamos preocupados com alguma coisa, o nosso coração, o nosso pensamento se divide? Você está deitado, o seu pensamento está no problema, aí você leva o pensamento para Deus, depois você leva o pensamento: o que eu vou fazer, o que vai acontecer? Você divide. A ansiedade faz isso. A ansiedade faz com que a gente tire o olhar do Senhor e olhe para nós mesmos, tentando resolver por nós mesmos os nossos problemas. Então a ansiedade, ela divide, e é por isso que não podemos servir a dois senhores. E é por isso que o Senhor está dizendo: não andeis ansiosos. Ter ansiedade é uma coisa, está ansioso para receber alguma coisa, está ansioso para ouvir um resultado, ansioso para viajar, para fazer algo, é uma coisa, é uma ansiedade até saudável, dentro de um limite. Agora, viver ansioso, aí o Senhor, aí acende uma luz amarela ou uma luz vermelha para a nossa vida. E aqui o Senhor Jesus vai nos dar ensinamento, porque olha só: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aqui o Senhor agora vai fazer uma comparação do maior para o menor. Olha só o que o texto está dizendo: não é a vida, já na parte B, mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha aí, olha só: se Deus, que te deu a vida, que
que te deu a vida, olha aí, Ele também vai te dar um mantimento para manter a sua vida. Nós não somos capazes de gerar vida em nós mesmos. Nós somos gerados, nós somos formados. Se aquele tem o poder de nos dar vida, Ele não vai cuidar de você? É isso que o Senhor quer que nós venhamos a refletir. Se eu te dei a vida, eu não vou te dar o sustento dessa vida? Olha só agora o que Ele fala. Se Ele deu um corpo, eu não vou dar a roupa? Eu não vou te dar roupa para vestir o seu corpo? Qual é mais importante? Não é a vida? Não é o corpo? Então a comida e a roupa, o vestuário, as vestimentas, eu lhe darei. E nós, na nossa vida diária, na nossa correria diária, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Deus, que nos formou, que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, se Ele nos deu a vida, Ele vai nos dar o sustento, Ele vai manter a nossa vida. E isso é um ensinamento que Jesus dá aos seus discípulos, sentado no monte, porque os rabinos sempre ensinavam nas sinagogas sentados. O interessante é que quando Jesus senta, todos falam, pensam com certeza imediatamente, virá ensinamento. E esta palavra é o Senhor nos ensinando. E a palavra de Deus, irmãos, ela é cheia de ensino. A palavra de Deus é cheia de vida. A palavra de Deus é cheia de propósitos. A palavra de Deus, como nós estudamos aqui hoje pela manhã, em João no capítulo 10, a palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não tem falha. A palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus tem vida e vida eterna. E não somente a vida eterna, a palavra de Deus nos instrui como viver bem neste mundo, contrário a nós, contrário às Escrituras, contrário à palavra de Deus. Acompanhe comigo agora o verso de número 26, aonde agora ele vai do menor para o maior, a comparação de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Agora Jesus faz essa comparação de algo mais simples para algo mais importante. Olha só, as aves do céu não trabalham, né? Não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, mas todo pardal, todo canarinho, ele sabe onde encontrar comida. Ele jamais você vai ver um passarinho acordando de manhã preocupado. E agora? O que eu vou comer? Imagina um canarinho com dor de cabeça pensando, aonde eu vou arrumar comida? Ele sai atrás e ele encontra comida. Assim somos nós. Se Deus alimenta os passarinhos, os animais, que dirá a cereja do bolo da criação de Deus, que é o ser humano? Nós fomos formados, criados à imagem e semelhança de Deus vivo. Nenhum animal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somos nós. Nós somos mais importantes, irmãos, que os passarinhos. Tudo bem que hoje, se você matar uma arara, você vai preso. Mas se você matar uma criança no ventre, você não tem nenhuma punição. Mas nós sabemos que isso é lei do mundo, é leis satânicas. Nós temos muito mais valor do que os animais. Não quer dizer que vamos maltratar os animais, pelo contrário, Provérbios 10, 12 diz que nós devemos cuidar dos nossos animais, ou 12, 10, eu não me lembro agora de cabeça. Mas uma coisa é certa, Deus, se Ele cuida dos animais, se Ele cuida com tanto zelo dos passarinhos, Ele cuida da sua vida, Ele te sustenta. Olha só o verso de número 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura?
Aqui nós temos duas interpretações, podemos ter duas. A primeira é que, por mais que você se preocupe, você jamais vai acrescentar um côvado à sua estatura. Um côvado é uma medida de 40 entre 50 centímetros. Então, por mais que você se preocupar, a sua estatura é a mesma. É inútil. O que o Senhor está dizendo é inútil. É inútil. Ou, por mais que você possa se preocupar, manter o foco na preocupação, você não vai acrescentar um dia à sua vida. Jamais. Isso mostra que a inutilidade de nós ocuparmos a nossa vida com os problemas, com as coisas dessa vida. Olha só, Jesus, Ele nos dá mais um precioso. Você pode ver que aí no verso de número 27 que nós acabamos de ler, há uma interrogação. Isso é para nós pensarmos, isso é para nós também meditarmos. Porque olha o verso de número 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. Mas, olha aí, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Senhor parte do menor para o maior. O que adianta a minha preocupação? O que adianta eu ficar sofrendo? Não quer dizer que temos que viver uma vida para lá, de não preocupar com nada. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. A Bíblia nos ensina a ter equilíbrio. Equilíbrio. Agora, o que mostra é o seguinte: que nós jamais vamos resolver um problema enfiados na preocupação. Olha a palavra preocupação. Você preocupa com algo que você nem sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não fazemos ideia do que vai acontecer daqui a pouco. Então, o que adianta eu me preocupar com isso? O que adianta eu sofrer com isso? Mas o Senhor nos ensina, nos dando um exemplo agora de como a roupa, né? Mais uma necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade de se alimentar, nós temos a necessidade de matar a sede, e nós temos a necessidade de vestir, de nos vestir. Agora, são coisas básicas. O Senhor não está nos prometendo a sobremesa. Ele não está nos prometendo roupas caríssimas. Ele não está nos prometendo fast foods ou comidas que são muitas das vezes inúteis. O que Ele está preocupado é nos dar aquilo que realmente nós precisamos, o básico. O básico. E é por isso, irmãos, que nós temos que aprender uma coisa: a ter uma vida simples. Como nós precisamos aprender a viver com coisas simples. Porque está cheio de pessoas depressivas, doentes, ansiosas, angustiadas, porque não é feliz com o carro que tem, e não é grato pelo carro que tem, e não é grato pela casa que tem, e não é feliz nem com a esposa, nem com os filhos que o Senhor deu. Ele quer sempre mais, e ele quer coisas altas, grandes, e é por isso que ele é o quê? Uma pessoa insaciável. Tudo que colocar na mão dele, ele vai consumir. Tudo que colocar na mão dele, ele vai consumir. Porque ele precisa alimentar a sua ansiedade. Ele precisa cultuar o seu Deus, que é Mamon. Ele precisa fazer isso. E é por isso que o Senhor nos instrui, aí no verso de número 28, mais uma vez ele fala: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Eu vou vestir vocês, não se preocupe. Talvez eu não vou dar a vocês um vestido caríssimo, uma roupa caríssima, mas eu vou suprir a sua necessidade. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Os lírios são aquelas florzinhas que dão no deserto, que dão nas campinas do deserto, geralmente nas cores vermelha, amarela, branca.
e elas duram entre 2 e 3 dias somente. Se Deus, com toda a sua sabedoria, sua inteligência, seu poder, gasta aquele tempo para florir uma campina inteira, com flores lindas, e daqui a pouco vai secar, e a mulher vai passar e vai recolher todas aquelas folhas secas e vão jogar no forno, vai virar lenha, levar juntamente com a lenha para colocar fogo. Se isso que é tão lindo, que é tão bonito, vai durar só alguns dias e depois vai virar cinzas. Se Deus faz isso com uma campina, que fará conosco? E ele diz ainda que, olha só, e eu vos digo aí no verso 29, que nem mesmo Salomão, olha aí, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Salomão provavelmente foi o homem mais rico do mundo, de todos os tempos. A fortuna de Salomão é algo incalculável. Aquele homem poderia vestir a roupa com o linho mais fino. E aqui o Senhor está dizendo que nem Salomão se vestiu como aquele que vestiu agora, que vestiu toda aquela campina e depois não vale mais nada. Isso é para mostrar como nós precisamos confiar em Deus, crer que o Senhor Jesus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Quantas pessoas estão ansiosas, entrando no medicamento, sendo refém de medicamento, porque não confiam no Senhor, porque não descansam em Deus, porque não entendem que quando nós somos salvos, nós nos tornamos filhos do Deus vivo, daquele que cuida de todas as coisas, daquele que sabe das minhas necessidades, daquele que sabe do que realmente eu preciso, daquele que sabe, irmão, do que cada um de nós aqui necessita. Acompanhe agora o verso de número 30. Pois se Deus veste a erva do campo hoje, existe, e amanhã é lançado no forno, não vestirá a vós muito mais. Aí, irmãos, após essa vírgula, o Senhor mexe na nossa vida. Aí agora ele aperta um pouco. Ele diz assim: homens de pequena fé. O resultado de uma vida ansiosa é não ter fé, é falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez nós declaramos que somos filhos de Deus, que nós fazemos isso, que fazemos aquilo, que oramos, mas da boca para fora. Mas na verdade são homens e mulheres de pequena fé, de pouca fé, que não crê verdadeiramente que o Senhor pode cuidar da nossa vida. E quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para o Senhor Jesus, nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar naquele que nos deu a vida eterna, o Senhor Jesus. Se Jesus foi para aquela cruz morrer, ser sangrado, espancado, coroa de espinho, suportando a cruz, morrendo, tudo isso Ele fez por nós. Será que isso não é capaz de nos dar fé completa, plena, que Deus pode cuidar da nossa vida, que Ele pode realmente nos sustentar, que Ele pode conduzir a nossa vida muito melhor do que nós mesmos? Deus conduz a nossa vida muito melhor do que nós mesmos, e é por isso que Ele não nos dá muitas das coisas que nós pedimos, porque tem coisas que pedimos, se Deus nos der, nós seremos recebidos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Assim como um bebezinho, que depende 100% da sua mãe, a mãe sabe exatamente o momento de dar o mamar, dar ali o leitinho para a criança, ou de levar só a papinha para ela. A mãe é que provê,
a criança não tem que preocupar, mas está na hora do meu TTzinho, né? Como a gente brinca ali com a Júlia. Né? Ou eu não estou preocupado, porque está quase na hora de chegar a hora de almoçar, de eu comer minha papinha. A mãe está provendo tudo. E como nós precisamos ser como crianças, como bebês, com a certeza que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus está te sustentando. Olha até aqui como Deus tem sustentado a sua vida, como Deus tem provido cada área da sua vida. Isso é motivo de sermos gratos ao Senhor. Isso é motivo de nós levarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é motivo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho, as boas novas da salvação. E nós estamos perdendo o nosso tempo, a nossa força, a nossa saúde, com coisas que vão perecer, com coisas que vão acabar. Esse corpo bonito vai passar, tudo isso vai acabar. Então quer dizer que eu não posso cuidar do corpo? Não, você deve cuidar, porque a gente não pode deixar que o nosso corpo seja um Deus, seja um ídolo, que você se dedica muito mais a Ele do que o Todo-Poderoso. Tudo aquilo que eu dedico mais ao meu Deus, tudo aquilo que eu gasto mais tempo com Ele, ao meu Deus. E o Senhor sabe se nós estamos servindo a Ele ou servindo a Mamon. Continuando aí a partir do verso 31, mais uma vez ele diz: o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mais uma vez o Senhor está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou alimentar vocês, eu vou matar a sede de vocês, eu vou vestir vocês. O básico eu vou dar a todos vocês. Por quê? Porque todas as outras coisas também nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que conquistar. Não quer dizer que nós também vamos estar estagnados esperando as coisas caírem no nosso colo. Após a queda de Adão e Eva, o primeiro mandamento que houve ali para Adão é quase que uma enxada na mão de Adão: vai trabalhar, vai produzir. Para você comer, você tem que trabalhar. Domine os peixes, domine os animais, domine a terra, mas com trabalho. É o trabalho lícito que Deus vai acrescentando coisas na nossa vida. O básico Ele vai nos dar, o essencial Ele vai nos dar. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que isso, porque Deus só tem como promessa dele nos dar o básico, porque nós, crentes no Senhor Jesus, nós somente precisamos de Deus, de matar a sede, de comer. É o que nós precisamos. Porque na epístola de 1 Pedro, lá no capítulo 1, Pedro escreve que nós somos forasteiros e peregrinos. Isso é para não nos dar. Se Deus for nos dar tudo dessa terra, sem nos dar, nós já somos tão apegados a essa terra. Imagine se Ele desse tudo aquilo que nós pedimos. E é por isso que o Senhor está dizendo: nós somos cidadãos, vocês são agora cidadãos do céu. Então é por isso que eu dou a vocês o básico, para vocês sobreviverem. Porque o que vocês precisam, eu lhes dou. Isso é para tirar os vossos pés aos poucos dessa terra, porque isso aqui vai passar. Jesus está voltando e Ele vai levar a sua igreja. E quando Ele nos levar, o que vai adiantar tantos bens acumulados aqui nessa terra? O que vai adiantar? Vai ficar tudo aí. Quantos de nós sofremos tanto, queríamos tanto alguma coisa, e quando conseguimos, daqui a pouco estamos ignorando aquilo. Você não sofreu tanto, você não lutou tanto, você não reclamou tanto, aí você recebe e aquilo
daqui a pouco não tem proveito nenhum. E é por isso, irmãos, que o Senhor Jesus está sentado nesse monte, dando um sermão, um ensinamento para a igreja. Então ele começa a finalizar dizendo aí a partir do verso 33, que é um versículo que a gente gosta muito de recitá-lo, né? Solto, fora do contexto. É igual Filipenses 4:13, né? Tudo posso daquele que me fortalece. Mas quando você vai para o contexto, ninguém gosta. Aí ninguém quer. Então é isso que o texto está dizendo. Olha aí, a partir do verso número 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor agora está tirando todo o nosso foco e entregando para Ele. Busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, roupa, isso vai ser acrescentado. Todas as coisas serão, todas estas coisas serão acrescentadas. Porque no versículo anterior que nós lemos, no início aí fala que os gentios, eles é que sofrem com coisas desse mundo. O que são os gentios? Os gentios são, traduzindo para hoje, o que é o gentio? É aquele que não crê no Senhor Jesus. Agora, aquele que não crê no Senhor, ele busca tudo no mundo. Ele quer sucesso, ele quer fama a todo custo. Ele quer ser aprovado, ele quer ser exaltado, ele quer ser seguido a todo custo. Os gentios buscam todas essas coisas, mas aqueles que creem realmente no Senhor, ele tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então tudo que nós precisarmos, ele vai acrescentar. Quantos de nós estamos sem dormir? Até deita, mas não dorme. Pensamento viaja. O pensamento vai tudo. O pensamento é dividido. Ansiedade. Ansiosos. Agora, o Senhor Jesus nos ensinou que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E no verso 34, mais uma vez, ele agora finaliza o versículo capítulo 6 dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mais uma vez o Senhor nos instrui: não andeis inquietos. Por quê? Porque pelo dia de amanhã. Mais uma vez, irmãos, nós não temos o poder do amanhã. O amanhã não nos pertence. Amanhã é segunda-feira. Nós não estamos na segunda, nós estamos ainda no domingo. Quantas pessoas não vão acordar na segunda-feira? Abram aí Tiago. Olha aí, Tiago capítulo 4. Inclusive é o texto, é o livro, né, que nós estamos estudando. Tiago capítulo 4. Tiago está logo depois aí de Hebreus. Tiago 4, versículo 13 em diante. Tiago 4, a partir do verso 13. Ei agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, desaparece. Aqui, essa pessoa, do versículo 13, está tomando as decisões, hoje ou amanhã, quer dizer, o dia ele decide, depois, olha só,
iremos a tal cidade, ele decide o destino, depois ele decide o período que ele vai passar nessa cidade, um ano, e lá ele diz que vai contratar, que vai trabalhar e ainda vai ganhar. Quantas pessoas são assim arrogantes? Eu vou, ninguém me impede, eu faço e ninguém vai me impedir, amanhã eu vou fazer isso, eu que mando, meu Deus está aqui, é meu dinheiro, eu faço. Olha o verso 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que é a nossa vida? A nossa vida é como um vapor. Sabe quando você está ali fazendo um almoço, fazendo uma comida, você levanta uma tampa, sai aquele vapor, em questão de segundos desaparece? Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Mas no verso 15, Tiago nos dá um ensinamento. Olha aí: em lugar do que deveria dizer, então você deve dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas é se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Tudo depende de Deus. Nada sobre essa vida está em nosso poder. O que está em nós é sermos dependentes de Deus e confiar naquele que é dono do tempo, que é confiar naquele que é dono de todas as coisas, confiar naquele que é dono da sua vida. E é por isso que, voltando lá no texto, Mateus 6 novamente, no versículo de número 34, o Senhor está dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque amanhã não nos pertence, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Já basta as lutas diárias, os problemas diários. Então é melhor nós concentrarmos naquilo que estamos vivendo agora e deixar o amanhã para, se Deus quiser, se Deus permitir. Eu me lembro, há pouco tempo eu me deu esse exemplo aqui, daquele jornalista que morreu uns 3 anos atrás, o Ricardo Boechat. Não sei se os irmãos lembram dele. Ele tinha um programa diário de rádio na rede Bandeirantes, e todos os dias às 11 horas ele terminava o programa. E aí, nesse dia, ele finalizou o programa dizendo: amanhã estaremos aqui no mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma emissora. Terminou o programa, ele subiu para o prédio, pegou lá no aeroporto, pegou o helicóptero e voou apenas 20 minutos. O helicóptero caiu e ele morreu. É se Deus quiser, é se Deus permitir. E como nós precisamos confiar no nosso Deus, como nós precisamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro escreve: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lance sobre o Senhor todas as suas inquietudes, as suas dúvidas, a sua ansiedade, a sua angústia. Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado. O Senhor Jesus, quando foi para aquela cruz, Ele levou todos os nossos pecados, Ele levou todas as nossas enfermidades, mas Ele levou daqueles que creem no seu nome. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, creia que Ele levou também a sua ansiedade, e que você possa viver uma vida dia a dia. E é por isso que lá em Mateus também, aqui
capítulo 6, na oração, o Senhor ensina. Ele diz, a oração que fala, verso, deixa eu só voltar aqui, verso 11, olha aí, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você se alimentou hoje, agradeça ao Senhor. Amanhã, se Deus quiser. Amém? Mas é promessa do Senhor nos vestir, nos alimentar e matar a nossa sede. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai, quantos de nós estamos aqui nessa noite, Senhor, doentes, desanimados, ansiosos, com pensamento dividido, com pensamento totalmente no problema, nas dificuldades, no amanhã. Nós sabemos, Pai querido, que nós precisamos sim fazer planos, projetos, tudo isso é saudável, nós precisamos trabalhar, nós podemos sim melhorar de vida, não há mal nisso, mas quantos têm se dedicado a estas coisas e deixado o reino de Deus em segundo e terceiro plano? Pai querido, tira o meu coração desse problema. Agora, Pai querido, eu aprendi que eu vou lançar o meu problema para o Senhor. Eu vou entregar o meu problema para o Senhor. Oh Deus, sara, Pai querido, essa ansiedade, essa depressão, esse medo, essa angústia. Oh Deus, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê no Senhor Jesus está salvo. Aquele que não crê está condenado. Se eu creio no Senhor Jesus, eu me torno filho de Deus, e o Pai cuida do seu filho, o Pai sustenta, o Pai provê, o Pai protege, o Pai guarda, sustenta. Oh Deus, tira essa carga, meu Pai, pesada do meu coração, trazida pela falta de fé. Aumente a minha fé no Senhor. Ore nessa noite pedindo fé ao Senhor. Pai, aumente a minha fé no Senhor. Me ajuda a descansar no Senhor. Me ajuda a crer que o Senhor está cuidando da minha vida, que o Senhor está sustentando a minha vida, que o amanhã não me pertence, o amanhã pertence ao Senhor, o Criador dos céus e de toda a terra. Oh Deus Santo, me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Me ajuda a lançar sobre o Senhor todas as minhas angústias, medos, problemas, dilemas. E a partir de hoje, Pai querido, eu não quero meu coração dividido, eu não quero viver uma vida ansiosa, mas eu quero viver uma vida totalmente em adoração a Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida, me sustenta, me livra do mal, salva, transforma, liberta, o Criador de todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo precioso ensino da palavra do Senhor. E que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu vou servir somente ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero, antes de fazermos as orações, a oração final,